Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live do ano. Sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima noite a todos. E é com muita honra que hoje nós apresentamos essa dupla fantástica. A gente já tinha interagido em outras lives, mas sempre não dava certo, né, de aparecer os três juntos. E hoje a espiritualidade conciliou e fez com que desse certo. Dessa potência tripla está presente aqui nessa live, inaugurando as nossas lives do ano de 2021, aqui no nosso canal Lar Filhos de Maria. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com aqueles amigos familiares que estão aí em casa, manda todo mundo assistir e vamos todo mundo participar desse momento integrativo. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas, suas questões, suas dúvidas, que a todo momento nós vamos estar dando uma passeadinha aqui nos comentários e vamos ler. Então, Nilson, Sandra, muito boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada, gratidão. Boa noite, é um prazer estar aqui de novo, Thomas. Boa noite. Nilson, boa noite. Boa noite, Sandra. Tudo bem com vocês? Boa Tudo noite ótimo. Também a todo o pessoal que está aí nos ouvindo, nos assistindo também. Agradeço mais uma vez ao convite do Thomas, né, da casa, aliás, né, do Lar Filhos de Maria. A gente sempre atende esses convites com muito prazer, com muita satisfação, muita alegria, realmente muita alegria, porque isso também nos favorece o aprendizado. Todas as oportunidades que surgem para a gente estar fazendo essa troca de ideias, a construção de algumas reflexões, claro que favorece e fortalece o nosso processo de aprendizado. É exatamente por isso que a gente está aqui, né? Para fazer essa troca, para contribuir humildemente, e bem humildemente mesmo, né? Para contribuir para que todos possam pensar juntos, vamos dizer assim. E essa oportunidade de, no primeiro, vamos dizer, no primeiro dia do ano, né, de uma live do ano, a gente está presente, o prazer é bem maior, né? A satisfação é bem maior. A responsabilidade também, claro. Né? É praticamente uma abertura desses trabalhos, né? Então, mais uma vez, eu agradeço. Olha, eu tenho que agradecer principalmente, né? A gente agradece o convite, mas eu, pessoalmente, tenho que agradecer principalmente a dedicação de Sandra, né? De se colocar à disposição, né? Em se colocar também para contribuir nesse processo de aprendizado meu, nosso, né? De todo mundo. Nossa. Eu quero agradecer de coração a Sandra por essa disponibilidade, tá? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Gente, então eu não posso deixar de expressar também a minha gratidão, né? Gratidão a Thomas pela oportunidade, pelo convite, pelo acolhimento, sempre carinhoso, né? E aí eu vou compartilhar, Venilson, dá licença. E sim, agradecer muito, muito a você, né? Pelo incentivo. Então, estar aqui hoje contando história foi um convite seu, né? Foi um projeto completamente novo, mas que tem me trazido muita oportunidade de aprendizado, né? Tem me possibilitado contato com pessoas lindas, né? Eu tenho conseguido ver o brilho de cada pessoa que toca a minha vida de uma forma muito diferente, né? Tenho aprendido muito sobre perdão, sobre gratidão, sobre como as histórias, os contos, as fábulas, elas chegam para a gente com muita verdade no cotidiano, com muito aprendizado. Então, eu, sinceramente, assim, acho que somos todos pontos de luz nesse universo que a gente precisa simplesmente olhar com mais cuidado para isso, né? Se dedicar um pouco mais a isso também, porque não é fácil. A gente está olhando para as nossas fragilidades, né, principalmente em períodos difíceis, como tem sido isso que a gente está vivendo desde o ano passado, né, um período bem desafiador, e a gente está conseguindo olhar para tudo e respirar, e pensar em transformação, e pensar em renovação, né, e pensar que a gente tem uma possibilidade enorme pela frente, que a gente está iniciando um ano considerando o mês de janeiro, janeiro branco, pensando na saúde mental, né, de todo mundo. Então, assim, e a nossa saúde mental passa também
pelo nosso repensar espiritual, né? Pelo caminho que a gente escolhe. Estava falando isso com o Thomas antes da gente entrar no ar, que é muito legal ver o Lar Filhos de Maria com um olhar tão ampliado sobre essa questão da espiritualidade, né? Como isso possibilita a gente se sentir confortável em estar com vocês, né? Porque todos nós temos alguma coisa a aprender, a ensinar. Então, ter esse espaço de troca, de interação é fantástico. Então, assim, muita gratidão. Eu não estou conseguindo ver quem hoje está acompanhando a gente. Quero agradecer a todas as pessoas, né? Todas as pessoas carinhosas que sempre atendem o nosso convite para participar. Então, muita gratidão a cada um. Perfeito, perfeito. E dessa maneira maravilhosa, com essa tela cheia de estrelas. E aí, Nilson, como falar sobre renovação nesses tempos atuais? Bom, falar sobre renovação nesses tempos atuais, aliás, atualizar, né, a fala sobre renovação, vamos dizer assim, porque como você trouxe lá nos bastidores ainda, a palavra reinvenção, ou reinventar, né, ou reinventar, ela acabou se tornando uma tônica nesse processo de aprendizado de um novo modelo de viver. Vamos dizer assim, arrisco a dizer que a gente está num aprendizado de um novo modo de vida, né? De uma nova forma de viver. Pode parecer para algumas pessoas, né, que não é tão grandioso assim esse momento. Mas se a gente olhar para os mínimos detalhes do cotidiano, diante do que a gente vem vivenciando, né, desde do ano passado até agora, a gente tem minúcias no dia a dia, a gente tem detalhes aparentemente insignificantes, né, que podem chamar a atenção para esse processo de mudança, para esse processo de renovação, né? Eu diria um processo de revisão que pode promover uma renovação para a mudança necessária, né? Então, à medida que a gente se depara com determinadas situações, que a gente tem que obrigatoriamente, olha, essa é a palavra, cada palavra que eu disser aqui é que está valendo, tá? Vamos pensar assim. Então, obrigatoriamente, a gente se vê numa necessidade de mudança, tá? A gente pode espernear, a gente pode discutir, a gente pode brigar, né? A gente pode fazer cara feia, mesmo por trás das máscaras, mas... Nilson, o seu som deu uma pequena falhadinha. Não estamos conseguindo ouvir a sua conclusão. Não voltou ainda. Probleminhas técnicos que sempre acontecem. Sim. Mas é exatamente dessa forma como o Nilson estava conduzindo a gente, né? Eu vejo que esse momento foi incrível, porque o mundo conseguiu inteiro parar para repensar. E felizes daqueles que conseguiram repensar. Felizes daqueles que conseguiram, nesse momento, dar esse start, sabe, para o novo, para a renovação, para o reinventar-se. Porque era isso que o mundo pedia. É como se o mundo inteiro dissesse, olha, da forma que está, não podemos mais continuar. Vocês têm que pensar nas suas atitudes. Vocês têm que pensar no que vocês pensam. Porque a massa dos nossos pensamentos é uma massa densa, em suma maioria. Então, quando nós começamos a pensar no que pensar, nós suavizamos. E nós não só suavizamos a nossa barra, mas a barra do planeta inteiro, dessa psicosfera. A gente suaviza, né? Então, esse reinventar-se, esse renovar-se, é justamente essa nova ótica, esse novo ponto de vista, sabe? É olhar para um canto diferente, você enxergar coisas que você antes não enxergava, e você dar valor a todas as flores que estão no caminho, e saber valorizar o caminho, né? Então, isso é de uma beleza absurda. E era isso muito que faltava. Acho que nós conseguimos ouvir o Nilson.
Pode falar, Sandra. Consegui ouvir? Então, sim, Nilson. Ouvi agora. Eu quero só fazer uma pontuação, Thomas, no que você trouxe, que assim, que às vezes, eu não sei se aconteceu com vocês, mas o ano passado, algumas vezes, algumas pessoas muito próximas, né, chegaram para conversar sobre situações extremamente delicadas, né, que foram ocorrendo por conta das transformações que aconteceram na dinâmica familiar de cada um, né, e era interessante que todo mundo estava numa urgência muito grande de resolver, e resolver assim, olha, não dá mais, não quero mais, então o que é que eu vou fazer com esses filhos, eu não aguento mais, e nesses momentos, sabe, de muita tensão, de muita angústia, eu acho que a única coisa que a gente podia dizer para as pessoas era calma, né? Calma. Num momento desse, em que está tudo mexido, tudo transformado, tudo pedindo transformação, né? Que ainda a gente está num caos, não pode mergulhar nele e não pensar em subir para respirar, né? Porque o caos, ele é necessário também, porque existe uma reorganização. E foi muito, muito delicado, muito difícil, em alguns momentos, conseguir estar no processo, estar vivendo a situação, porque todos nós, né, estamos vivendo, e conseguir dizer para o outro, calma, porque a transformação, a renovação, ela não significa necessariamente você jogar fora tudo que você tem, né? Então, nada serve mais. Então, o que eu penso não serve mais, então, o que eu aprendi não serve mais, né? Então, uma forma de trabalhar que eu estou acostumada não serve mais, e parece que você tem que jogar fora uma vida inteira, né? E não é isso, né? Não necessariamente é isso. Essa forma, quando a gente fala de renovação, a gente fala de transformação, a gente fala de uma mudança de ação, né? De comportamento. E aí a mudança de comportamento pede que eu tenha uma mudança de pensamento, né? Muitas vezes o que faz a gente sofrer é a forma como a gente olha para aquilo, é como a gente compreende, como a gente se coloca, né? Então eu fico tão agoniada com tudo que está acontecendo que eu não consigo ter o controle, né? Não é nada do que eu conhecia, nada do que eu estou acostumada, então se eu não consigo ter o controle, então eu saio de mim, então nada disso mais me serve. Então eu tenho que renovar, eu tenho que pegar tudo, jogar fora e trazer tudo novo. Não, gente, eu tenho que renovar a minha ação, e para renovar a minha ação, eu preciso renovar meu pensamento, rever essas crenças, rever os preconceitos, rever os pontos de fragilidade que eu tenho. Então, qual é a minha dificuldade em conseguir compreender esse momento, essas novas relações e transitar com mais leveza? Mas qual é a minha, gente? Não é a do outro, é a minha, porque eu só posso mexer na minha, né? E aí, eu acho também que essa confusão toda teve uma coisa muito legal, da gente precisar se repensar, né? Então, em que é que eu acredito? O que é que dá sentido para a minha vida? Qual é o propósito disso tudo, né? Por quê? Por que é que eu escolho, na dificuldade, estar aqui? Por que é que eu escolho, na dificuldade, comprar isso aqui ou dar de mim para o outro? O que é que motiva as minhas escolhas? O que é que dá sentido para a minha vida? Porque também nesse momento de tanto caos, muita gente não encontrou sentido nenhum para nada. Eu ouvi de algumas pessoas, assim, eu não sei nem quem eu sou mais, o que é que eu penso, porque antes eu tinha uma rotina, eu tinha uma vida, hoje eu não tenho mais nada, né? Então, de repente, ter a casa, ter a família, poder ter a possibilidade de trabalhar em casa, virou nada, né? Para algumas pessoas virou uma coisa completamente fora do normal. Então, assim, será que realmente aquilo ali tinha um funcionamento de família? Será que aquele trabalho tinha um sentido de trabalho, né? Quais são os pilares que estão sustentando a minha vida? É o trabalho, então eu acordo em função de ir para algum lugar que é fora, né? Eu me relaciono sempre fora, e aí quando eu preciso olhar para as outras coisas e ficar pertinho, eu não consigo lidar com isso.
Então, o que é que eu tenho? Então, quando você trouxe, né, a fala da renovação, da transformação, eu achei importante situar com o que eu vivi muito no ano passado, né, no contato com as pessoas, e que hoje, nesse repensar, nesse refletir sobre renovação, né, que a gente consiga olhar e se colocar com uma possibilidade de caminhada, sabe? E não só de ficar pensando e ficar em desespero, mas que a gente consiga hoje aqui, nessa troca, né, trazer coisas que, primeiro, mostre para as pessoas que todos nós estamos de cabeça virada ainda, né? Todos nós estamos num processo de transformação, de renovação, Sim. né? De autoconhecimento, de escolhas, de entendimento de propósito, todos nós, né? E assim, a gente não se coloca fora de nada disso. Por isso que esse espaço é um espaço de troca muito democrático, porque assim, acho que a gente vem com um compromisso, claro, de poder trocar, mas com uma abertura de compreender que ninguém está aqui para ensinar, né? Que a gente está vivendo junto e a gente está construindo junto. E por isso que é tão legal esse momento de troca, né? Exato. Estamos compartilhando nossas experiências, que são as nossas verdades. Porque eu só posso falar daquilo que eu experiencio, daquilo que eu vivo, porque isso se torna a minha verdade. Então, isso que é fantástico, né? Eu vejo muito curioso essa sua citação, Sandra, porque nós não tínhamos o conhecimento de quem nós éramos. O nosso sentido do nosso eu se confundia com aquilo que o sistema né? Com aquilo que o sistema nos colocava, com aquilo que o sistema fazia acreditar que nós éramos. Então, nós não sabíamos quem éramos. Nós éramos um fruto de um sistema que era acordar e trabalhar, voltar, almoçar, dormir e fazer tudo repetitivamente, até que se chega o final de semana, eu tenho um momento de respirar. E aí a gente não percebia que a gente ia seguindo nessa correnteza sem nem se questionar do que estávamos fazendo das nossas existências, sem nem nos questionar de que nós viemos aqui com uma missão, né? Nós temos uma missão. Cada um de nós nascemos com um propósito. Então nós estávamos esquecendo disso outrora para viver um sistema que não quer o nosso bem. Então é engraçado como existe muitas pessoas que falavam exatamente isso. Quem sou eu? Ué, mas eu não sou o emprego? Ué, mas eu não sou a faculdade? Mas eu não sou o colégio? Quem sou eu? E aí, quando você afasta o sistema do ser, você consegue ter uma visão do ser. E na maioria das vezes, e eu me incluo nessa maioria das vezes, é uma visão... Nós começamos a nos olhar nos espelhos da vida e ver aquele ser desesperado, aquele ser angustiado, aquele ser ansioso, que estava ali escondido no casulo, sendo apenas um resultado do sistema. E agora nós tivemos exatamente essa chance, né, de sair do casulo e dizer, caramba, esse sou eu. Então eu vou olhar para mim a partir de hoje e eu não vou apenas me olhar, mas eu vou me olhar e vou me renovar, vou ser um ser diferente, vou começar a construir hoje, tirando essa síndrome de super-herói que a gente sempre fala muito lá na casa, né, de pensar que os palestrantes ou que as outras pessoas, porque estão dando conselhos, são super-heróis, elas não sofrem, são seres iluminados. Não, nós só compartilhamos das nossas experiências, sabe? Daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente põe em prática. E é isso que a gente vem buscando cada vez mais, são seres que sejam seres humanos reais, que falem sobre as suas dores, sobre as suas tristezas, sobre as suas lágrimas, porque todos temos, todos sentimos. Sim. E às vezes o espírito, ele se coloca no papel de que ele não pode chorar, de que ele não pode sofrer, de que ele tem que estar sorrindo, pleno e leve para tudo que acontece na vida. E não tem de ser assim. Nós podemos chorar, nós podemos sofrer, sim, mas nós temos hoje uma consciência que toda essa literatura, que todo esse arsenal nos traz para não perdurar essa dor e não perdurar esse sofrimento, né, Sandra? Sim. Da gente conseguir entender melhor como funciona, mas dar espaço para a gente sentir, porque a gente tem que sentir. Sim. Eu acho que perfeita a sua colocação, e o sentir, ele tem um propósito, porque às vezes a gente diz assim,
Ah, mas precisa doer para a gente mudar? Não necessariamente, assim. Pode-se aprender pelo amor, né? Pode-se aprender pelo amor. Mas, assim, quando é efetivamente que a gente toma a decisão, não, acabou, aqui é o limite, agora eu vou fazer de outro jeito. Geralmente, quando a gente encontra uma situação de dor, né? Então, essa dor, ela tem uma função muito interessante de produzir movimento, né? Agora, ela não, o que a gente tem que ter cuidado é para ela não ser alimentada e se transformar num luto eterno, né? Exato. Então, uma dor sem solução, ela vira um sofrimento interminável. Então, a gente não precisa e nem merece isso, né? Isso. Então, vamos olhar para essa dor, deixa sentir, tem um tempinho dela, depois a gente diz, olha, você já cumpriu sua função, meu bem, pode caminhar, que eu também já estou indo, né? Eu acho que isso é importante a gente pensar. E outra coisa é assim, é a gente lembrar, quando a gente está numa situação de dor, e a gente se coloca como super-herói, né? Ah, mas eu não posso chorar, eu não posso mostrar uma fragilidade. De uma certa forma, a gente não só está numa atitude de muita vaidade, né? Eu não preciso de ninguém, eu dou conta, principalmente porque eu tenho o conhecimento da doutrina do que for, do saber que for, né? Então, isso é uma situação que eu acho que vale a pena a gente repensar, como é que eu estou me colocando, se isso é uma situação de dor, ou se isso também é uma situação onde eu estou me colocando acima dos outros, eu não, sabe? Eu estou nesse lugar que eu estou, eu não me permito demonstrar, e assim, se isso não afasta a gente do outro, né? Porque, olha, quando a gente se abre e diz, eu estou precisando de ajuda, a gente dá também a oportunidade do outro mostrar para a gente o quanto que a gente é querido, e a gente precisa disso. A gente precisa desse colo, a gente precisa desse amigo, dessa escuta, né? A gente precisa disso porque o ser humano não é sozinho. Tudo que a gente aprende, as coisas mais bonitas que a gente aprende, as construções mais importantes que a gente não faz sozinho, a gente faz com o outro, a gente faz junto, a gente faz partilhando, né? Você fazer uma live sozinho pode ser legal em algum momento, mas você fazer uma live compartilhada, gente, é muito massa. Então, que a gente se permita, né? Que a gente se permita, inclusive, no dia a dia, né? Dizer, olha, tá certo, eu estou aqui, eu compreendo, né? Eu tenho conhecimento, eu caminho para transformar esse conhecimento num fazer, numa ação. É importante que a gente se coloque nesse lugar de assumir a nossa responsabilidade pelas escolhas que a gente faz e os caminhos que a gente segue, né? E assim, eu vou refletindo, eu vou me permitindo sentir o que é que eu consigo construir na relação com o outro, né? Então, a transformação, ela pede da gente também um exercício de compaixão no olhar, um exercício de humildade, né? Um exercício de caridade. E caridade é você dar um sorriso, caridade é você dar uma escuta para alguém, né? Caridade é você não se colocar acima do outro porque você tem um título A ou B e sabe, teoricamente, um pouquinho mais, né? Caridade é essa troca, né? Caridade é esse amor de vocês que numa sexta-feira à noite está aqui com a gente. Isso é muito gostoso. Tem coisa que alimente mais a gente do que isso, né? De você estar aqui, estar conversando, estar numa live, e aí você vê, nossa, fulano estava lá, ciclano estava lá. Isso dá para a gente o sentido de pertencimento, sabe? De afeto, né? E tudo isso é concreto, né? A espiritualidade, o caminhar da gente, ele é concreto, ele não está só em palavras, eu venho para cá, falo um monte de coisas, e depois, pronto, foi só isso. Não, quando eu venho para cá e falo algumas coisas, eu estou assumindo um compromisso com todas as pessoas, né, de que o meu exercício diário é caminhar dessa forma, né? Então, como é que eu sou acolhimento para as pessoas da minha família?
Porque primeiro o exercício da gente tem que começar em casa. É o mais difícil, né? É o mais difícil, porque são as pessoas que convivem com a gente o tempo inteiro, conhecem todas as nossas fragilidades, as nossas precariedades, tudo, tudo, tudo. Né? Então, tem demonstração maior de crescimento do que você conseguir na sua casa, na sua família, ter uma escuta amorosa, né? Ter uma paciência caridosa de esperar o tempo do outro, né? Ah, eu tô aqui, o fulano fez uma coisa, eu tô com vontade de arrancar o pescoço dele, e aí você, não, calma, peraí, vamos lá, né? O fulano fez assim, mas ele deve ter uma razão para fazer assim. Então, exercer um pouquinho esse lugar da empatia, né? Isso tudo é o que a gente precisa acostumar a construir e entender que é caminhada, é construção permanente, né? E não ficar assim, acabou, eu não quero isso, então quero outra coisa, vamos transformar, vamos renovar, então tira. Não, gente, não é assim que a gente evolui, não. Exato. A evolução não vem assim, não, fazendo esse descarte, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, não. Né? A evolução vem com os desafios, né? Os desafios proporcionam para a gente um convite a gente pensar sobre tudo isso, né? A gente se relacionar com tudo isso, né? Então, como é que eu me renovo? Como é que eu penso a transformação? O ano novo tem que estar aqui, dentro, né? Na minha disposição de fazer diferente. Eu já era fã do Einstein, mas depois que eu descobri que foi ele que disse que para a gente, se a gente quer um resultado diferente, a gente tinha que fazer diferente. Então, assim, a maior loucura é você fazer as coisas do mesmo jeito e querer um resultado diferente, né? Então, quando eu soube que tinha sido Einstein, eu fiquei fã dele. Rapaz, já era fã desse cara, agora... Virou de carteirinha mas mesmo. Isso. O quê? Nossa Senhora! Tem uma coisa mais óbvia do que isso, né? Que a gente nem pensa. Né? A gente não pensa, a gente pensa na renovação, descartando, mas a gente não pensa na renovação como um desafio para que eu faça diferente, né? Para que eu me posicione diferente, para que eu reflita sobre as escolhas que eu faço, a forma como eu me coloco diante dos outros, né? Então, a renovação passa por esse exercício de dureza também, né? Da gente tá ali se olhando, reconhecendo os nossos egoísmos, as nossas vaidades, né? E olhando para isso com uma vontade de mudar, né? De crescer, de evoluir. E aí, sem dúvida. E aí, assim, eu acho que a gente poderia trazer a história da Águia Renovada, né? O que ela traz uma possibilidade da gente fazer esse link, né, com a questão da renovação. A história da Águia Renovada, a gente sempre dá uma pesquisada antes. Eu quero esclarecer que eu nem Nilson somos contadores de história, né? A gente não é psicólogo, não é nada disso. A gente só busca algumas ferramentas para tornar mais leve as nossas reflexões sobre o cotidiano. Psicólogo, né? Psicólogo vocês já estão sendo, tá? Desculpa. Deus me livre. Daqui a pouco a gente está respondendo no conselho, de jeito nenhum. Mas a gente tem uma vontade muito grande de conversar, né? E essas conversas, elas, para ficarem mais tranquilas, né? A gente fez a opção por buscar algumas ferramentas. E a contação de história é uma delas, e a gente, assim, ama fazer isso, a gente se diverte, porque a gente consegue refletir sobre questões bem sérias, né, de uma forma bem mais leve. E aí, o Nilson encontrou a história da Águia Renovada, e a gente fez a opção por trazer essa história, né, para pensar sobre renovação a partir daí. Nessa pesquisa, o que a gente conseguiu encontrar e aí eu fiquei surpresa, particularmente, quero confessar aqui, eu não sabia que essa história não era verdadeira, eu achava que sim, que tudo que estava aqui realmente era verdade, mas não é. Ela é uma lenda, tudo que a gente pesquisou, o que a gente achou mais consistente foi essa informação de que era uma lenda.
Então, acho importante trazer para aqui, para que a gente não tome como verdade e não busque, né, a compreensão. Então, faz parte também do processo de renovação, a pesquisa, o conhecimento, para poder fazer diferente. E aí, o Contando e Curtindo Histórias traz para vocês hoje a fabulosa história da águia renovada. Diz a lenda que a águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. Vive cerca de 70 anos. Porém, para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela precisa tomar uma séria e difícil decisão. Aos 40 anos de idade, as suas unhas estão compridas e flexíveis e já não conseguem mais agarrar as presas das quais se alimenta. O bico, alongado e pontiagudo, curva-se. As suas asas tornam-se espessas em função da grossura de suas penas. Estão envelhecidas pelo tempo. Já se passaram 40 anos do dia em que a jovem águia lançou o voo pela primeira vez. Hoje, para a experiente águia, voar já é bem difícil. Nessa situação, a águia só tem duas alternativas: deixar-se morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e lá se recolher num ninho que esteja próximo a um paredão, um local seguro de outros predadores, e de onde, para retornar, ela necessita dar um voo firme e pleno. Ao encontrar esse lugar, a águia começa a bater o seu bico contra a parede até conseguir arrancá-lo, enfrentando corajosamente a dor que essa atitude acarreta. Pacientemente, espera o nascer de um novo bico, com o qual irá arrancar as suas velhas unhas. Com as novas unhas, ela passa a arrancar as velhas penas. Após 5 meses, a águia renascida sai para o famoso voo de renovação, certa da vitória e de estar preparada para viver, então, por mais 30 anos. Muitas vezes, nas nossas vidas, temos que parar e refletir por algum tempo e dar início a um processo de renovação. Devemos nos desprender dos preconceitos, dos pesos do passado, de tudo aquilo que não é mais útil ou importante, para continuarmos a voar, um voo de vitória. Somente quando livres de barreiras e pesos do passado, poderemos aproveitar o resultado valioso que a renovação sempre traz. Destrua o bico do ressentimento, arranque as unhas do medo, retire as velhas penas de suas asas, permitindo o fluir de novos pensamentos. Alcance um lindo voo para uma nova vida de sonhos e realizações. E aí, Milson, vamos falar sobre renovação? De volta. Gente, eu peço desculpa, meu celular travou, eu estou aqui com outro celular, a gente teve que rapidamente, né, fazer aqui uma reorganização, tá? Mas eu acompanhei boa parte da fala de vocês, Sandra fez uma colocação fantástica, né, a respeito de como é que se configura esse processo de transformação, de renovação, né? Falar de renovação. Lembrando, eu quero chamar a atenção para o seguinte, que quando se fala em renovação, principalmente nesse período, né, de transição de um ano para o outro, as pessoas, elas pensam logo nos aspectos materiais, né? E aí, tradicionalmente, quando finaliza o ano, é algo interessante, né? Que antes eu ficava curioso, caramba, porque as pessoas só ficam a casa no final do ano, né? Mas aí a gente pode perceber uma série de fatores, né, que contribuem para isso. Mas, enfim, a ideia de renovação, ela está sempre relacionada a questões materiais, né, onde as pessoas
renovam seus guarda-roupas, né? Às vezes renovam seus ciclos de amizade, mas isso está muito dentro de alguns interesses, tá? E é muito tranquilo a gente falar nisso, até porque, como a gente começou, né, falando sobre esse momento de revisão, eu estou ouvindo um ruído aqui no microfone. Estão ouvindo algum ruído aqui? Aí não. Está tendo algum ruído? Eu acho Leve que ao sim. fundo. Tá. Não sei de onde é que tem. Está incomodando muito, Nilson, o ruído? Está incomodando bom, muito? Tá parecendo que alguém está arrastando alguma coisa por aí, eu não sei. Deve ser o meu microfone. Bom, mudando mas, de lado, melhora? Tá. Vou tentar aqui, tá? Licença. Tem ventilador por aí? Isso, parece vento mesmo. Tá sendo um ventilador, né? Você acabou de contar para todo mundo. Eu botei ele aqui bem em cima de mim, e quando eu comecei, para eu tava deixar com o calor. voo da águia ainda mais potente. Eu senti que era para deixar o voo da águia, dar aquele ênfase. Grande contribuição aí para a Thomas águia. não me contou que a águia estava voando, fazendo barulho. Então, gente, e aí, para vocês verem como é tão realista esse papo de renovação, essa história de renovação, né? A gente ouve o ruflar, né, das aves, das asas da águia, né, durante a apresentação. Né? Legal isso, né? Vamos considerar, então, esse efeito sonoro da história. Bom, mas, enfim, como eu estava falando, normalmente se pensa em renovação dentro de um aspecto material, tá? Mas aí deu para ouvir, quando estava aqui na arrumação do celular, deu para ouvir a Sandra falando a respeito das relações, né? De como a gente renova as nossas relações, não no sentido de trocar pessoas, né? De trocar de relação, mas renovar a maneira com que a gente se relaciona com as pessoas, e podem ser as mesmas pessoas, né? A revisão que a gente tem que fazer sobre o nosso comportamento na relação com o outro. Eu acredito que o renovar, ele vem muito mais dentro desse contexto, principalmente se a gente pensar que antes disso, só é possível, né? A gente só é capaz de fazer essa renovação nas relações se a gente renovou uma relação conosco, uma relação interior, né? E eu lembro que eu estava lendo um pouco, né, a respeito da renovação a partir do budismo, e tem uma frase que eu achei interessante, do Dalai Lama, né, ele traz o seguinte, ele traz que a gente deve trocar, né, o nosso sentimento de raiva por um sentimento de compaixão. Gente, essas duas palavras, a raiva e a compaixão, né, se a gente parar um pouquinho para pensar, a raiva seria a última instância de todo um processo de desconforto, de incômodo que a gente vem acumulando, né? E chega um dado momento em que já ultrapassou o limite, já estourou, passou da conta, né? E aí há uma explosão da raiva, essa energia da raiva, ela vem se potencializando até o momento que não dá mais. Só que às vezes não dá mais na situação inadequada, né? Às vezes não dá mais com a pessoa errada, às vezes não dá mais com uma situação que eu estou vivenciando que não precisava, né, culminar numa explosão de raiva. Enfim, então é importante que a gente comece a olhar para a nossa postura, para a nossa conduta nessa relação com o outro. Mais importante, a gente se relacionar com a gente primeiro, de forma bem pacífica, de forma compassiva, no sentido, inclusive, a Sandra falou sobre a questão das vulnerabilidades, né? A gente tem as vulnerabilidades expostas. E eu estava aqui agoniado com essa história do celular, caramba, eu já estou no ar, né? As pessoas estão ouvindo, muita gente que eu convidei, muita gente disse bem assim, oba, legal, vou acompanhar e tal. E aí gera uma preocupação na gente, mas se a gente não sabe lidar direito com esse momento, com essa preocupação, a gente pode descambar na raiva, né? A gente pode começar a xingar aqui a tecnologia e, poxa, espernear, só que aí
eu sempre falo, né? A Sandra chama atenção sempre. Eu tenho uma assessoria técnica aqui, né? Que são meus filhos, a família toda está envolvida nisso aqui. Meus pais que estão aqui em casa estão assistindo lá na TV, né? Essa transmissão. Então, vejo que é uma responsabilidade que a gente assume num grau tal que essa responsabilidade ela tem que passar por um processo de revisão interna. Porque se eu sei da responsabilidade que eu assumi no momento que eu vim para aqui, para trocar com vocês essas ideias, eu tenho que estar atento a todo o meu comportamento. Tá? E olha, que é um detalhe, gente. As pessoas dizem assim, vou me policiar, né? Eu não gosto muito desse termo, não, policiar, né? Porque dá a ideia de que é algo que é obrigatório, né? É só por obrigação, né? A polícia faz cumprir, né? Chega lá com aquela dureza, aquela energia, aquela rigidez e faz cumprir, né? Determina que seja assim. Só que depois, se a polícia sair de perto, a gente vai continuar com o mesmo comportamento ou vai dar uma relaxadinha, né? Então, não é interessante se policiar, né? Mas é interessante se conscientizar, começar a olhar para si, começar a perceber. Vocês viram a história da águia, né? É uma história, né? Eu até brinquei muito com a Sandra que ela trazia um pouco de emoção, né? No processo de contação. Eu falei, olha, é só uma história, né? Mas a gente vivencia as nossas histórias de que maneira, né? Que grau de realidade, de veracidade a gente traz para as nossas histórias, para a nossa vivência normal, no nosso dia a dia. Isso aí vai estar atrelado ao nível de responsabilidade que a gente assume sobre as nossas histórias, como a gente lida com elas. Então, se em algum momento eu tenho que realmente me desfazer, né, de algo que necessariamente já não precisa mais estar comigo, posso sofrer? Posso, nesse momento de desapegar-me, né, nesse momento de tirar de mim algo que eu venho trazendo já por hábito, por tradição, e começo a rever isso, como o pessoal diz, né? Isso vem dentro de um estilo musical, né? Aceita que dói menos, né? Uma coisa mais ou menos assim. Então, se a gente aceitar, pode doer, mas vai ser uma dor consciente da finalidade, né? Vai ser uma dor onde a gente está tendo consciência de que daqui a pouco essa dor vai sanar, né? Daqui a pouco esse processo de transformação vai propiciar que eu tenha uma caminhada mais segura, né? Que eu tenha um caminho, né? Digamos assim, mais claro para seguir, porque a partir desse momento que eu encaro minhas fragilidades, minha debilidade, minha limitação, e revejo como lidar com isso, eu começo a clarear meus caminhos. Pode ter certeza, eu vou andar com mais segurança por esses caminhos. Oi, Sandra. Você falando isso, eu penso que nesse processo da gente estar se olhando, né, nesse processo de autoconhecimento, e estar identificando essas situações em nós, eu acho que isso pede que a gente compreenda que esse caminho, né, ele foi necessário para que a gente se tornasse quem a gente é hoje, né? Então, talvez se a gente entender tudo isso, né, como um ciclo necessário, o fechamento de um ciclo e não uma ruptura, né? Isso. Talvez essa compreensão, ela traga um conforto maior, né? Porque, assim, às vezes a gente olha a situação e fala assim, caramba, como é que eu fiz isso a vida toda desse jeito? Será que eu não vi? Eu sou cega, eu sou burra? Não, gente, isso é um caminho, é a nossa condição, é o nosso nível de compreensão, é a nossa condição de lidar com aquilo ali, né? E, da mesma forma, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado na compreensão do que é uma renovação, né? Porque a renovação, ela não precisa trazer esse luto, esse peso, né? Se ela é compreendida como um fechamento de um ciclo, né? Tudo tem uma função, tudo tem um tempo na vida, tudo tem uma função,
né? Então, hoje, eu sou uma versão melhor do que eu fui ontem, se eu trabalhar para isso, se eu tiver trabalhado para isso, né? Então, acho que essa compreensão de como as coisas vão se dando, da função de cada coisa que acontece na vida da gente, acho que ela é importante, porque às vezes quando a gente fala da aceitação, as pessoas têm uma compreensão de submissão, sabe, de não ter nem compromisso com aquilo, sabe, deixa, eu estou aqui oprimida, subjugada, então pronto. Não, né? Não é isso. A gente precisa ter, claro, uma compaixão nesse olhar com a gente mesmo, nessa caminhada. Então, tudo que acontece tem um sentido, mas a gente precisa ter uma compreensão também de como vem sendo isso, assim, e que propósito eu tenho na minha existência, né? Qual é o propósito da minha existência? Qual é a minha responsabilidade com isso, né? E que outros caminhos eu posso escolher, que outras formas de me relacionar eu posso escolher, né? Tendo sempre esse cuidado na compreensão. Sim, Nilson. E aí, Sandra, quando você traz essa questão da ruptura, quando você traz essa necessidade de tomada de consciência para seguir caminhos, a gente tem que lembrar sempre que o ser humano, nós seres humanos, não aprendemos a perder. Noção de desligamento é noção de perda. Né? É inevitável pensar em ruptura, é inevitável. Eu vou ter que romper com isso. Como é que as pessoas fazem, né? Nas suas investidas lá para fazer dietas, para mudar de estilo de vida, eu tenho que romper com isso, eu tenho que tirar isso da minha vida, isso não me pertence, né? Assim que se fala. Pertence, sim, gente, faz parte da vida, sim. Mas como a Sandra falou, a gente tem que olhar para isso com tranquilidade, tá? Então, assim, a minha raiva, o meu sentimento de desconforto existe, é real, está em mim. Eu só tenho que aprender a lidar com isso. Eu só tenho que aprender a enxergar. E fazer bom uso, né? Sim, claro, e fazer bom uso. Eu tenho que aprender a enxergar isso em mim e saber que me pertence, sim, porque senão a gente vai entrar num comportamento de negação de tudo. A gente não vai querer assumir nada. Né? E o risco é pensar em mudança da seguinte maneira: eu saio daqui e venho para aqui. Isso não é mudança, né? Isso é um deslocamento. A gente faz um deslocamento e leva tudo. E leva tudo. E isso é muito superficial. A mudança a transformação é a renovação. Renovar, né? Renovar é fazer com que tudo se reinicie de uma outra maneira. Quando é que a gente vai pensar em reiniciar alguma coisa? Né? Acabou de acontecer, pode parecer um exemplo bobo. Eu tive que reiniciar meu celular, quando ele trava. Né? Quando aquilo que acontece começa a se apresentar como algo problemático, algo complexo. Eu vou largar aquilo ali? Não vou largar. Eu vou reiniciar. Eu vou recomeçar, eu vou renovar. Claro que, no caso do celular, eu tive que pegar outro mesmo. Mas no dia a dia, nas relações com as nossas questões diárias, gente, a gente não vai sair largando tudo porque não deu certo num dado momento. Imagine onde é que a gente vai parar se a gente começar a negar, a abandonar tudo, né? Tira isso daqui que isso não funcionou, tira isso daqui que isso não funcionou. Ah, essa relação não deu certo, vou pegar outra pessoa para me relacionar. Já viram que muita gente faz isso, né? Sai de uma relação, vai para outra, acreditando que na outra relação tudo vai dar certo. Vai ser diferente. Eu não parei para pensar no que foi que não deu certo nessa relação. Pode ser até que haja necessidade de eu mudar de relação, mas depois de repensar sobre tudo que ocorreu aqui e que não deu certo continuar nessa relação. E eu estou falando de relação entre pessoas mesmo, né? Então, quando uma pessoa sai da relação com a outra, ela não deve sair no sentido de abandono, nem de abandono do outro, nem de autoabandono. Sim. Ela deve sair dessa relação num sentimento, numa compreensão de, caramba, né? Tudo que foi possível já foi feito.
tudo que foi possível, e gratidão por isso, já né? tentou agradecer, porque Exato. tudo também é um processo de aprendizado, né? E aí sim, e olha, depois disso, não é para sair próximo, não é isso não. Depois disso, sai, senta, se orienta, né? Revê em si qual foi a minha parcela de responsabilidade naquela questão, né? Aí, a partir daí, a gente vai pensar direitinho como é que a gente pode construir as próximas relações, tá? Então, Sem nada de dúvida. ficar preso na relação, nada de largar as relações de qualquer jeito, né? A gente tem que ir se organizando, tem que ir repensando, tem que ir revendo, rediscutindo, construindo diálogos, possibilidades, né, de diálogos, para que a gente possa sair tranquilo para outras relações. Seja lá com quem for, com o que for. Tudo sempre vai pedir esse tipo de estratégia. Perfeito. É engraçado porque a gente acaba terceirizando demais, né? A gente enxerga culpa e Sim, problema em todos sim. os lugares e esquece de que o fora é apenas um espelho para fazer com que a gente se olhe, né? E é engraçado porque a solução é exatamente essa, é você conseguir enxergar tudo como experiência. O rótulo somos nós quem colocamos o bom, o ruim, o certo, o errado. Não existe. É tudo experiência. Se a gente tem os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, a gente consegue crescer de uma maneira absurda com tudo que acontece, sem rótulo. Basta tirar o rótulo que tudo fica maravilhoso. Tem um filme muito, muito interessante que ele diz uma frase bem legal. Entre estar certo e ser gentil, seja gentil. É só o que precisamos. Nós precisamos de mais pessoas gentis e menos pessoas certas. A questão de estar certo já foi. Está lá no Provas e Expiações. Agora a gente tem que ser gentil para trabalhar, arar esse terreno dessa nova terra, né? E entender que a gente não joga nada fora, como a Sandra bem colocou, como o Nilson também falou, porque está tudo dentro da gente. Nós trazemos uma bagagem, nós trazemos seres que são como se fossem nossos filhos, que é o ódio, que é o orgulho, que é a vaidade, e não tem como a gente jogar fora. O que a gente pode fazer é se utilizar do autoconhecimento, que funciona como uma alquimia. E aí a gente consegue entender que na raiva está o amor, que no medo está a coragem, e tudo está em tudo. Então é só você ser um bom professor a fim de ensinar aquele filho, conduzi-lo de uma melhor forma. É uma alquimia, né? Então isso que é fantástico, isso que eleva o ser, expande a consciência e acaba expandindo o ser junto. Ô, Thomas, você falou algo aí que também é interessante chamar a atenção, que é a questão do autoconhecimento, que as pessoas, a grande maioria, quando investe nas mudanças e alguma coisa não dá certo, as pessoas, como a Sandra falou, né, as pessoas se irritam e, caramba, não consegui, né, e ficam com raiva. Gente, quando se fala em autoconhecimento, a gente está falando nessa necessidade de, sabe, se explorar, parar para pensar com carinho, né? O Thomas falou da gentileza, a gente tem que ser gentil com a gente também. Exato, Principalmente com a gente. Né? Ó, eu acabei de lembrar agora de uma historinha, né, bem curta, de um monge budista que ele era conhecido por ser uma pessoa que se irritava com facilidade. E ele procurou ajuda. Ele chamou um menino lá da comunidade dele e disse bem assim, olha, eu vou te dar uma moeda de ouro, né, cada vez que você me der uma cacetada quando perceber que eu estou ficando irritado. Porque foi a maneira, foi o recurso que ele encontrou para lidar com essa energia que ele tinha, que não sabia ainda controlar. Aí vejam só, a história diz o seguinte, que o menino aceitou, topou ganhar uma moedinha de ouro, legal, beleza, eu topo. E aí o monge deu um cacetinho, uma vara para o menino e orientou, ó, sempre que eu me irritar, você me dá uma cacetada, que a partir dessa dor eu vou começar a perceber que tenho que mudar. Beleza. E aí foi, tá lá, o menino junto ali do lado do monge, e chega um visitante, faz uma pergunta, de cara o monge se irrita com a pergunta. E escracha, xinga, bota o cara para correr. O menino aqui tapufa uma varada no monge. Deu uma varada no monge, aí o monge, caramba, isso doeu, peraí. Não é bem assim, não.
Você deixa para me bater no momento que eu estiver sentindo a raiva. Depois não adianta. Aí tá. Vem um outro visitante. Quando o visitante chegou, que também fez o seu questionamento, da mesma maneira o monge se irritou. O monge não tinha paciência com ninguém. Então o monge se irritou e xingou e botou para correr. O menino, então, rapidamente bateu no monge. O monge disse, não, também não é assim, também não é assim. Você tem que me bater no momento exato que a raiva estiver nascendo dentro de mim e quiser se externar. Quando ela quiser sair, olhe bem para mim, para a minha expressão, e perceba que nesse momento é que você deve me bater. Claro, né, que a gente vai concluir essa história pensando, não deu certo. E não deu certo. Por que não dá certo? Porque o monge já trouxe todos os recursos que ele precisava para lidar com isso. Ele é quem tinha que perceber internamente o momento em que essa energia estava começando a entrar em ebulição e poderia vir à tona. Então, o autoconhecimento, né? A partir do momento que o Thomas falou do autoconhecimento, eu lembrei dessa historinha. Então, a gente tem que se conhecer, gente. Não tem como. Eu sei o que é que me irrita. Eu sei o que me irrita. Eu sei o que me incomoda. Eu sei o que me causa desconforto. Por que que eu fico mantendo essas questões? Ou porque eu fico burlando a oportunidade de lidar com essas questões? Né? Posso então, responder? quanto mais... Pode sim, claro. Porque nem sempre a gente tem coragem de se perguntar o que é que me faz feliz, do que é que eu gosto. Porque quando a gente para pensar nisso, a gente precisa tomar uma atitude de fazer, porque a gente está reconhecendo que isso nos faz bem. Então, por que é que eu não estou fazendo? Então, isso exige uma responsabilidade, exige movimento, né? Então, eu responderia dessa forma, que não é tão fácil assim, né? Exige que eu saia de onde eu estou e que eu assuma compromissos comigo mesma, que é muito mais difícil do que assumir compromissos com os outros, porque compromisso com os outros, você dá uma desculpa qualquer. Compromisso consigo, né? É muito difícil você dar uma desculpa. Até porque é uma cobrança mais séria, né? É uma cobrança muito mais séria. E aí eu lembro também que nessa historinha o Thomas falou dessa terceirização. Né? Às vezes a gente realmente procura um menino com a varinha na mão para estar dando uma cacetada na gente de vez em quando. Sim. Mas a pergunta é até quando a gente vai necessitar desse recurso? E aí, talvez, Sandra, essa seja assim, uma resposta possível, né? Olhar para o que me faz feliz, olhar para o que me faz bem, né? Para o que me contenta. Às vezes, a maioria das pessoas não olham para coisas boas, não conseguem olhar para coisas boas, não conseguem enxergar coisas boas ao seu redor, não conseguem enxergar pessoas boas, e não conseguem, né, com isso, se tornarem pessoas gentis. Porque eu não desenvolvi ainda esse olhar, né? O que é que a pessoa está exercitando todo dia? O que é que eu exercito todo dia? Se eu só reclamo, se eu só murmuro, se eu só lamento. O que eu estou exercitando é isso. E eu vou ficar muito boa em fazer isso. Exato. Né? Então, acho que E a gente... Sim, Thomas estava falando. Desculpa. A gente pode perceber exatamente nesse exato instante. Se você for conversar com 10 pessoas, você vai ver que cada uma delas tem uma visão diferente a respeito desse momento que o planeta está passando. Enquanto tem uma se desesperando, enquanto tem outras se suicidando, tem outras que estão super tranquilas, tem outras que estão acreditando no processo, tem outras que estão seguindo o rumo, tem outras que não estão. Então, você vê como o mundo é exatamente um reflexo. Tudo que está fora é um reflexo do que nós somos, né? A gente só consegue enxergar ali o que tem aqui. Então, o segredo não está em olhar lá, mas em olhar aqui, né? É exatamente toda essa questão que a gente vem falando, para o renovar ser possível. E entender que o processo de autoconhecimento não é de um dia para a noite, não é após uma semana, após um ano, é um processo de uma vida inteira, porque é um passo a passo. Nós somos múltiplos seres, nós somos resultados de múltiplos seres.
Então, para que a gente consiga entender esses múltiplos seres em sua totalidade, isso leva um tempo. Lógico que a gente não pode procrastinar, a gente tem que agir, mas a gente também não pode ir atropelando tudo, querendo dar aqueles saltos quânticos e querer que isso seja para ontem, porque não vai ser. E aí, Thomas, eu volto para o que você falou lá, com relação àqueles 3 aspectos do comportamento humano, que é o que a doutrina espírita traz, a literatura espírita traz, né? Que são as chagas, né, da humanidade. O orgulho, egoísmo e vaidade. Eu acredito que se a gente olhar para esses 3 itens, a gente já está fazendo, né, já tá começando, sem dúvida, a trabalhar de forma muito profunda essas questões. Porque tudo isso que a gente trouxe aí, gente, está atrelado a isso, né? Ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à vaidade. E aí eu trago numa linguagem bem nossa, bem presente, bem atual, né? As pessoas, no seu exacerbar, né, de vaidade, elas querem usar estilos de máscara, né? Procuram modelos de máscaras diferentes, procuram ver qual a máscara que a celebridade está usando e querem usar também. Enquanto o egoísmo, as pessoas não estão nem aí, né, para as normas sanitárias de prevenção. As pessoas acreditam, sim, que tem que valer a saudade que eu tenho que rever meus parentes, que eu tenho que rever meus amigos, estou com saudade de abraçar, né? Então está pensando só em si, satisfazer só o que é de si, e o orgulho vem dentro desse contexto do não olhar para a necessidade da mudança, né? Tá tudo bem, é assim que eu sou, sempre funcionou assim, eu não vou ter que mudar para nada. Então, esses comportamentos, eles estão entranhados, e exatamente o processo de renovação traz essa necessidade da gente desentranhar, tá? Não é largar, né? A Sandra falou, não é ruptura, tá? Não é olhar só para um lado. Thomas disse, né? É reflexo. O que está fora está dentro. Então, a gente ter esse olhar, gente, eu diria que carinhoso com a gente, tá? Com a gente, com a gente. Não é com o outro. Eu não tenho que olhar para o outro para mudar algo em mim. Eu não tenho que avaliar, o parâmetro não tem que ser a satisfação do outro, não. Não tem que ser. Tem que ser a partir da minha consciência, né? Então, o nível de consciência que eu alcanço sobre como eu vivo, como eu penso, como eu ajo, é muito importante. Muito importante. Abrir a consciência para isso é muito importante. Eu acho que isso, o que você acabou de falar, se pegar o que você falou sobre a questão da dieta, a gente vai entender que você mudar radicalmente, romper com tudo para fazer dieta e perder peso, é uma coisa, você vai fazer 1 mês, 2 e tchau, nunca mais. Você fazer um processo de reeducação alimentar é uma escolha de vida, né? E enquanto escolha, você vai fazer aquilo com muito mais leveza, com muito mais dedicação, com muito mais respeito ao que é possível para você. Então, acho que é bem isso, é simples, né? É olhar com esse cuidado e com essa compreensão. Né? Exato, sem dúvida. Gente, eu quero imensamente agradecer a vocês pela disponibilidade, pela presença, por essa energia maravilhosa, por hoje conseguimos ter reunido essa tríade. E eu quero imensamente agradecer a todos vocês que nos assistem, que nos ouvem. Deixem seu like, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, compartilhem essa live com todos aqueles que vocês amam. E principalmente, nesse momento mais do que nunca, para manter a sanidade mental, né? Toda essa coisa construtivista, né? Quando nós estamos pensando nessa ideia de construção do ser, temos muito cuidado com todas as notícias que chegam até as nossas mentes. Todas as mídias tendenciosas, todas aqueles envolvimentos que não são necessários, todas aquelas informações que mais desinformam do que informam. Então, tenhamos muito cuidado com aquilo que é realmente necessário para a sua evolução, para a sua construção. E é dessa maneira que eu mando um beijo enorme no coração de todos vocês.
agradecendo a Sandra, ao Nilson, e nós nos vemos na próxima sexta-feira, às 19h30, e agora eu vou passar a palavra para esses dois se despedirem de todos vocês. Um grande beijo. Ô, gente, só quero agradecer, né? Gratidão imensa, muito, muito feliz por estar aqui com vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Então, eu agradeço principalmente a paciência de vocês hoje, né? E digo que, dentro do processo de renovação, a estratégia que eu acho bacana é você dançar. Dance. Ai, que maravilha. Dance Sim. muito. Qualquer Dancem, tipo de dancem. música, qualquer estilo de música. Dancem. Né? Amanhã vai ter uma atividade de dança circular chamada Dança no Parque. Tá? É pelo Facebook. É só chegar no Face, eu acho que é isso, né? Procurar Dança no Parque, que vai aparecer lá. Adriana Bisconci, né, que foi minha professora de dança circular. Eu sou focalizador de dança circular e digo sempre para as pessoas, dancem, não tem coisa melhor, tá? Fisicamente, psicologicamente, mentalmente, já que a gente está falando aí sobre a questão da saúde mental, a saúde mental, ela começa a melhorar a partir do momento que a gente dança, porque quando a gente dança, a gente se sente. Tá? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então, dancemos e sejamos gentis. Um grande beijo, até a próxima semana.